Novos e-mails do caso Epstein atingem Trump. Conheci pessoas muito ruins, mas nenhuma tão ruim quanto Trump. Ele não tem uma única célula decente no corpo. Não é possível, Socorro, uma célulazinha que seja. Palavra de um amigo, né, Amadeu? Eram amigos, depois ficaram ex-amigos. A gente já falou ontem aqui no Agora que foram ontem divulgados cerca de 20 mil documentos, muitos do espólio de Epstein, que foram divulgados. A gente mostrou alguns hoje, mas continuam liberando mais documentos. E a gente separou alguns que são assuntos em que são e-mails em que o Epstein, que o milionário, que estava cumprindo prisão por pedofilia, por tráfico sexual de menores, ele escreveu. Então, a gente começa com um e-mail de 2017, que ele, às vezes, a pessoa, o destinatário do e-mail não foi revelado. E ele disse: conheci pessoas muito ruins, mas nenhuma tão ruim quanto Trump. Ele não tem uma única célula decente no corpo. Para um advogado, o Epstein escreveu: veja bem, eu sei o quanto Donald é sujo. Em outro e-mail, ele escreveu que o presidente Trump é um maníaco com sinais de demência precoce. Para um jornalista que entrou em contato com o Epstein em 2018, dizendo que, olha, estão tentando derrubar o presidente Trump, estão tentando derrubar o Trump, o que você acha? E o Epstein respondeu: sou eu quem pode derrubá-lo. O Epstein também disse que deu uma namorada, na época a mulher tinha 20 anos, ele disse: eu dei minha namorada, que na época tinha 20 anos, eu dei para o Trump. E ele escreveu: minha namorada de 20 anos, em 1993, que depois de 2 anos, quer dizer, usou a moça depois de 2 anos, aí eu dei para o Donald. Tem mais, para um jornalista entrou em contato com o Jeffrey e disse: você tem algo picante do Trump para que eu possa publicar? E o Epstein respondeu: você gostaria de fotos do Donald com garotas de biquíni na minha cozinha? Bem, outro e-mail que não vazou, foram e-mails publicados, divulgados legalmente. O e-mail é sobre um encontro em 2018. O então presidente Trump se encontrou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na Finlândia. E o Epstein teria se oferecido para conversar com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, sobre o Trump. Ele disse: olha, se a Rússia quer saber algo sobre o Trump, fala comigo, que eu sei de tudo. Palavras aí do Epstein. Ontem a gente já divulgou alguns e-mails que ele disse: quero que você entenda, isso ele falando com a ex-namorada, Ghislaine, que está presa nos Estados Unidos. Ele disse: quero que você entenda que aquele cachorro que não latiu é o Trump. A vítima número 1 passou horas na minha casa com ele e ele nunca foi mencionado. E a Ghislaine respondeu: tenho pensado nisso. E em outro e-mail, em 2019, ele disse: é claro que ele, ou seja, o Trump, sabia das meninas, já que pediu a Ghislaine para parar. Bem, a Casa Branca disse que esses e-mails não provam nada, que é uma farsa dos democratas, junto com a imprensa, para desviar a atenção das vitórias do presidente Trump. Agora, sobre esses e-mails também afetam ainda mais o ex-príncipe da Inglaterra, o ex-príncipe Andrew, que também é envolvido nessas acusações de que teria feito aí sexo com menores de idade, com a Virginia. Tem uma foto aí que o ex-príncipe Andrew sempre negou, uma foto que ele está abraçado com essa garota, na época era uma menor de idade, a Virginia, olha, essa foto aí, 17 anos, o príncipe Andrew sempre negou, disse: olha, não sou eu, deve ser uma montagem. Depois ele disse: talvez, mas eu não lembro. Então, nesses e-mails que foram divulgados ontem, o Epstein escreveu: sim, ela estava no meu avião e sim, ela tirou uma foto com o Andrew. Mais documentos serão publicados, inclusive serão divulgados, inclusive com o apoio de congressistas republicanos, principalmente com o apoio da deputada maga Marjorie Taylor Greene. Amadeu. Quanta cafajestagem está vindo à tona, Franci Teixeira? Olha, e pode piorar ainda mais a análise
da população dos Estados Unidos em relação ao presidente Trump, porque além da avaliação do governo que vem enfrentando problemas na economia, também a avaliação pessoal do Trump. E agora, o Epstein, ele também não é a pessoa mais apropriada, né, para julgar quem é totalmente bom, quem é ruim, mas aí esses casos revelados por ele, inclusive esse ao falar que deu a namorada de 20 anos para o Trump como se fosse um objeto, revela bem a teia grotesca de relação entre ele e o presidente dos Estados Unidos. E esse caso é um caso tão nojento, Amadeu, que é o caso que gera maior preocupação para o Trump. Independente de dado econômico, de dado de empregabilidade, esse caso é o caso que sim pode impactar ainda mais negativamente na gestão. Mas veja só, eu imagino que esse impacto seja no eleitorado específico ali do MAGA, porque quem não gosta do Trump já não gosta, não interessa. E os trumpistas raiz, acho que deixam passar, ou não? Mas esse caso ele vem acontecendo desde 2015, né? O Epstein, por exemplo, ele não conseguiu nem conviver com a culpa ao ponto de tirar até a própria vida. Né? A controvérsia é se ele se matou. Pois então, é, assim, tem que investigar. Mas o que foi oficialmente falado é isso aí. Né? O que foi oficialmente falado foi isso aí. Então, assim, de lá para cá, me parece que já se passaram aí diversos governos, diversos presidentes aí, e agora volta esse caso. Mas quem voltou o caso foi o Trump. Pois é, foi o Trump que na campanha disse: vou abrir os arquivos, deixarei tudo claro e transparente. Aí depois ele mesmo começou a fechar. Mas aí me parece que é a oposição do próprio Trump, né, que começa de fato a fazer esse tipo de divulgação. Então, assim, o que é que eu imagino? Que se for comprovado aí que o Trump tem envolvimento, demonstra o nível de frieza dele, que me parece que não tem nenhum tipo de preocupação com relação ao caso. Mas, assim, de lá para cá, eu tenho minhas dúvidas sobre o envolvimento de fato dele, já que o Epstein considerava o Trump aí como inimigo. Eu, sinceramente, eu não vejo... Trump não tem o benefício da dúvida, não. Ele fez. A questão é, isso vai repercutir? Eu tenho dúvidas sinceras se isso vai trazer. Eu tenho uma pergunta para Socorro. Pergunte a gente sabe, a Socorro já explicou aqui que o Epstein, ele teve morte por suicídio na cadeia, mas, Socorro, eu acho que é um momento de uma investigação independente sobre se de fato se confirma, porque ele era ali um arquivo que foi eliminado. Ele foi poderia ter sido supostamente uma queima de arquivo. Ele era uma bomba relógio. Claro, a morte dele interessa ao grupo do Trump. Há muita gente. Fala, Socorro. Não só o grupo do presidente, muita gente importante, como o próprio ex-príncipe. O caso é tão sério que o rei da Inglaterra tirou o título do irmão, tirou todos os títulos, inclusive os títulos militares. Aí foi feita uma investigação, nessa investigação ficou comprovado que o Epstein se matou na prisão. Mas tem gente que ainda duvida, e tem gente que, assim como você, pede uma nova e independente investigação. Essa investigação foi feita, inclusive, no governo Biden. Inclusive o Clinton. Aqui não é só o republicano Trump, não. O democrata Clinton também era lá amigão aí das farras criminosas com menores do Epstein. Vamos lá com a Socorro e a... Vamos passar para o safari humano aí, esse troço também nojento, vomitativo, negócio absurdo, eu não sei como é.